Você sabia que se juntarmos todos os seminários do Brasil e do mundo, eles não têm obreiros suficientes para a demanda missiológica da igreja no mundo hoje? Você sabia que no Brasil e no Planalto Central de maneira especial, que é o nosso caso, nós estamos com um déficit de 200 novas igrejas que precisam ser plantadas? A Aliança Batista Mundial afirma que nós devemos ter uma igreja batista para cada 10 mil habitantes. E é sobre essa proporção de relevância e de necessidade missiológica que nós chamamos fator igreja disponível. Precisamos ter igrejas disponíveis, acessíveis para a demanda da população e das comunidades onde elas estejam inseridas. Por isso nós estamos aqui hoje com o pastor Antônio Ramos. Seja bem-vindo, pastor Antônio Ramos. Pastor Roberto, alegria estar aqui. Falando sobre um assunto tão pertinente nesses desafios que temos ao nosso redor, No nosso campo, no mundo inteiro, que é falar sobre multiplicação de discípulos, que vai resultar em multiplicação de igrejas e toda essa necessidade de vocacionados, de obreiros, de capacitação de liderança, e para mim é uma alegria estar aqui e poder compartilhar sobre isso hoje. Uma alegria muito grande também receber, porque nós temos visto no seu ministério, na sua vida, esse vigor missionário, essa liderança, e a palavra liderança, quando a gente fala, quer justamente dizer isso, a necessidade de fazer alguma coisa nessa vida que Deus me deu, né? De ser relevante na comunidade. Se sou pastor de uma igreja, como fazê-la relevante? Isso, essa vibração que nós percebemos na sua vida, com certeza que devemos ter, e essa é uma razão pelas quais nós sentimos alegria de ter você aqui conosco. Hoje o trabalho, eu sei que você está envolvido também com a comunidade, pela necessidade que a Igreja Livre dos Vales tem. Você tem trabalhos sociais, Quadradinhos de Amor, olha que eu sei o nome, né? Você trabalha com jiu-jitsu na igreja. Então esse olhar de igreja e comunidade é muito importante. Nos conta um pouco desse testemunho. O que é que está acontecendo hoje ali ao redor da Livre dos Vales, com a influência da Igreja Livre dos Vales? A verdade é que quando nós falamos de vocação, de igreja relevante, de igreja inserida, de uma igreja que vive de fato uma compaixão e uma graça de Deus na cidade, influenciando pessoas, nós não estamos falando necessariamente ou somente exclusivo sobre o obreiro pastor, o obreiro missionário, mas também de que a igreja deve investir naquele vocacionado que Deus vai usar em várias áreas da sociedade, em várias áreas de influência. O missionário, ele também um cientista político, a igreja tem que investir nisso. Cidadão cristão, né? Exatamente. Ele, na sua área, onde ele está plantado, onde ele está inserido, ele é um missionário ali também. Então, o desafio da nossa igreja é ser uma igreja que desperte isso nas pessoas e seja resposta na comunidade, seja relevante, seja uma agência de influência na comunidade e de transformação social e cidadã também. Como é que você vê, vamos supor, no seu contexto, e agora você está expandindo também para Santa Maria, esse perfil dos cidadãos, que nós falamos do cidadão de gente trabalhadora, de gente que acorda cedo, e esse povo que está nos finais de semana na igreja, luta pela sobrevivência são guerreiros, pais de família, e estão na igreja. Como você vê a igreja como um fator de transformação social e de relevância cultural até nesse cidadão que vive na comunidade onde a igreja está inserida? No Evangelho tem uma parte que Jesus entra no templo, na sinagoga, e ele está no centro falando, e de repente ele chama para vir até ele um cidadão que estava no canto, porque era proibido de ficar em pé por ter uma deficiência, que era um homem da mão mirrada. Nós entendemos que como igreja, a igreja está num lugar estratégico, assim como Jesus estava ali no templo, para justamente assistir, enxergar, chamar para levantar, né, pessoas que estão assim também no nosso meio. Então o papel da igreja é visualizar, é se aproximar dessas pessoas. E esse é o nosso grande desafio, e temos orado e buscado ao Senhor para tentarmos assim fazer.
que é estar entre as pessoas. A Bíblia fala também, lá em Mateus 9, que Jesus andava por toda parte fazendo bem. Por toda a cidade, por toda a circunvizinhança, curava toda sorte de enfermos, assim ele percebia como as pessoas estavam. E o texto lá diz que ele percebia que as pessoas estavam aflitas, exaustas e perdidas, ou como ovelhas que não têm pastor. Então, ele sentia as pessoas. Então, o papel da igreja, o desafio da igreja é sentir as pessoas, é estar com as pessoas, é andar por toda parte fazendo bem, é se aproximar, é ser intencional nos seus relacionamentos. Então, a Lírio dos Vales, nós temos como lema, né, como, digamos, slogan, é ser uma igreja para viver, ser uma igreja acessível, ser uma igreja acolhedora. Então, para isso, nós precisamos nos envolver. E isso não é apenas uma perspectiva de estratégia de crescimento. Sim. Na verdade, é uma questão de DNA, de status, né, de Estado. Ser uma igreja envolvida, porque, do contrário, não é igreja. A igreja ela é chamada para fora. A igreja ela é chamada para estar inserido, para estar inclusa e incluir pessoas também nesse engajamento de expansão. No colorido dos tipos de, vamos dizer assim, de pessoas, de vocações, de chamados, de perfis, de aptidões, de habilidades que uma igreja tem no seu escopo ali da diversidade de pessoas, e, enfim, idade, faixa etária, a igreja tem tudo aquilo. E eu sei que você trabalha, por exemplo, com jiu-jitsu, quadradinhos de amor, que é fazer cobertores, né? O pessoal faz manualmente e ajuda as pessoas que estão na rua. É uma questão mais de misericórdia, desse acolhimento. Questão já do jiu-jitsu, aglutina e orienta os jovens e tal. Mas a gente tem toda uma gama de pessoas que tem inúmeras habilidades. Como atraí-las como igreja de uma maneira geral, entendendo cada cidadão com um ser diferente, com uma maneira de ser diferente. Por que falo isso? Mais uma vez, qual a sua ótica e como pensa como igreja? Porque se a gente pensa nas aptidões, é uma questão muito ciliar, muito periférica de tudo que cada um possa ser na sua vida e entenda como chamado que deva ser. Mas, principiologicamente, hoje a questão liderança é muito tido como destravar pessoas no seu próprio potencial. Sim. Porque eles estão ali, os líderes que você vai ter na igreja, líderes do ministério, eles estão ali dentro. E nós como líderes precisamos oferecer ferramentas, palavras libertadoras, sim, de destravamento, desbloquear pessoas com problemas emocionais, mas com um potencial tremendo, né? Então, como é que você vê o púlpito, a escola bíblica, o PGM, os treinamentos, os grupos, as faixas etárias, todos esses ministérios, assim, como é que você vê a potência? Porque eu sou apaixonado pela vocação das pessoas. Eu olho as pessoas, eu vejo uma pessoa com potencial, e parece que ela não está vendo o quanto que ela é, quanto que ela pode, quanto que Deus quer usá-la, né? Como é que você vê esse potencial? A igreja como um grande potencial, um arsenal de Deus na sociedade. Como já disse o autor, a igreja como um celeiro de bênçãos, né? Isso. Eu olho para Efésios 4 e vejo que muitos foram chamados para exercer vários tipos de funções. E o fim dessas funções, o objetivo principal, e isso para mim é muito visível na vida de um pastor, é aperfeiçoar os santos. Então eu acho que essas conexões com as pessoas, a começar da condução delas para mais perto de Deus. Eu acho que ninguém consegue desenvolver o seu chamado desconectado de Deus, porque não há existência longe de Deus, né? Então, aí vem a questão da conexão, do relacionamento intencional, que não é só para fora. Como ela tenha o olhar da vida dela, alguém já falou, quem não tem a visão de Deus é míope. Né? Quem não tem a visão de Deus é míope, ou seja, para ele descobrir de fato quem é, Isaías capítulo 6, a visão que ele teve dele, miserável homem que sou, sim, foi quando ele viu a Deus. Quando a gente não vê Deus, qualquer visão a respeito de nós mesmos, ela é equivocada. Exatamente. Então, esse é o papel, inclusive, do discipulado, que não é só para os de fora, né? Mas para alcançarmos os de fora, os de dentro têm que ter consciência e nitidez do que precisa ser feito e de como ele vai fazer, como ele vai se engajar naquilo. Então essa parte do destravar, do treinar, envolve proximidade também, internamente, né? Eu acho inclusive que os pastores deveriam
se ater mais a esta sua essência de treinador. A percepção do pastor é fundamental, porque ele assume o lugar de pastoreio. Exatamente. E o pastor é aquele que leva ovelhas ao pasto, a pastar, a comer bem, né? Como está lá no Salmo 23, águas tranquilas. Então, esse mandato já é do pastor, ele não tem essa opção, esse é o mandato dele. Mas essa percepção dele de perceber, de olhar líderes e pessoas com potencialidades é uma responsabilidade dele. E isso não é uma de suas funções, essa é a principal função dele. Não é uma a mais, é a principal. Então, sem ela, é como se ele não estivesse, de fato, exercendo aquilo que foi chamado. E no que diz respeito à vivência das pessoas, naquilo que Deus quer que elas estejam engajadas, também nós vamos ver Paulo escrevendo aos Efésios, principalmente para as pessoas, resumidamente falando, descobrir sua identidade e viver sua identidade. No caso lá vai falar dos gentios como filhos de Deus, né, de um pai amoroso. Então as pessoas na igreja, elas precisam ser encaminhadas, né, direcionadas a descobrirem e viverem a verdadeira identidade delas, como filhos de Deus, como pessoas que são resposta a clamores que vêm dos guetos, das ruas, e para isso é primordial conexão. Lembrando, inclusive, de Naamã, né? Quando Naamã está ali frustrado por Eliseu não corresponder a uma expectativa do seu coração, o que fez Naamã voltar atrás, né, daquilo que ele tinha se posicionado e falado, foram os amigos que estavam perto dele. Então, as conexões são fundamentais, relacionamentos são fundamentais para as pessoas obedecerem a palavra e fazer a vontade de Deus. Diz com quem tu andas, ou ninguém andarão dois juntos se não estiver de acordo, e daqui a 5 anos você será o mesmo que é hoje, com exceção dos livros que lê e as pessoas com as quais você anda, né? Uhum. Então, muito bem, você que está aí no Conversa Batista acompanhando mais esse programa pelas redes sociais, compartilhe pelo Facebook, pelo CBPC TV Oficial, pelo Instagram, assine nosso canal no YouTube e pode mandar um e-mail para nós com sugestão de pauta, crítica, o que mais você quiser. falecom@cbpc.org.br. Nós estamos aqui conversando sobre relevância da igreja, sobre igreja multiplicadora, potencialidade dos líderes, potencialidade dentro do contexto social. Estamos conversando com o pastor Antônio Ramos, pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales, tem um livro escrito chamado Igreja Saudável. Já está esgotado? Exatamente. A primeira edição? A primeira edição já foi, é o livro Discípulos Saudáveis e Igrejas Saudáveis, que trata justamente de 10 princípios do ser discípulo, né? Nesse entendimento de que ninguém faz eficientemente se não for eficientemente. Então eu tenho que ser discípulo para fazer discípulo, né? Eu tenho que ser saudável para poder refletir saúde, né? Eu digo sempre que se nós temos problemas, é exatamente isso, né? Quando você tem crise naquilo que você terá problema em tudo que você faz. Sim. Né? Se você não é uma pessoa resolvida, você vai reproduzir todos os problemas que você carrega. Exatamente. Né? Muito interessante. Eu sei que você usou o Christian Schwartz, foi uma base desse livro também importante. Eu amo Christian Schwartz, Sim. a questão do crescimento, desenvolvimento natural da igreja é algo que eu admiro muito, que é o princípio que está na vida da natureza e que Deus deu, inclusive, para a igreja. Pastor, dentro dessas necessidades e esse desafio que eu considero uma grande oportunidade, aquele líder como você, que está num campo, à frente de uma igreja e que tem um povo ali, nossa, o que chamamos de desafio é uma grande oportunidade, você saber que tem um capítulo que Deus te deu para você poder ser relevante, ajudar a vida de pessoas e sair, dali vai sair líderes, dali vai sair missionários, vai sair homens de negócios, vão sair cidadãos cristãos, e, enfim, nós temos essa grande oportunidade de fazer parte na vida das pessoas, na comunidade onde a gente esteja, no alcance ali. A convenção está com o Vocatio na Igreja. Vocatio na Igreja. Nós estamos deslocando para a igreja, que nós buscamos assessorar como parceira da igreja, que a convenção porque ele é um ajuntamento de igrejas que volta para a igreja para dizer o que podemos fazer para ajudar. Então hoje nós temos pelo menos 12 cursos que a gente está tentando ajudar
os pastores das igrejas a potencializar. Está lhe dando uma logística de um curso que ele junta 30 pessoas ali e nós vamos ali passar um sábado com ele, treinando de coisas como Fórmula Kids, que é a estruturação de ministério infantil, o Lidere, que é a liderança, visão de futuro, coisas desse tipo. Nós estamos colocando você, certamente nós já conversamos, você já conhece um pouco disso, mas desse Vocácio na Igreja e essa conexão com a vontade igreja que eu sei que você tem, o que você entende que é esse Vocácio na Igreja e até outras coisas mais que podemos fazer como convenção. Nós temos um desafio, né? Estamos aqui no coração do Brasil já há mais de 50 anos e como batistas nós temos no nosso DNA esse desejo do ensino da palavra, do cooperativismo, do trabalho social, e a maior necessidade que eu vejo, né, é justamente esse despertamento para vivermos ainda mais, de forma mais enfática ainda, esse DNA nosso, né? Para tanto, nós precisamos entender que a igreja, o templo, ele não é um fim em si mesmo. Então, acredito que todos esses cursos, toda essa agenda de capacitação vai poder possibilitar, vai poder trazer, né, um engajamento para os líderes de que a vida deles, o chamado deles é o meio pelo qual Deus vai abençoar e influenciar muitas outras pessoas. Então, é entender que a igreja ela é meio também, né? É ponto de partida, inclusive, na vida de muita gente, em vários aspectos, né? Então, nesse desafio, cada curso desse, acredito que vai poder inspirar as pessoas num intensivão durante o sábado, vai poder alinhar, né, com algo não muito claro ainda no seu coração sobre como Deus quer que ela faça. No coração, né, da pessoa que está fazendo? Que está fazendo o curso, né, no aluno ali. David Platt, no livro Igreja Radical, ele traz, né, esse questionamento de que nós fazemos muitas coisas para Deus, mas precisamos nos voltar para Deus para saber se estamos fazendo para Ele o que Ele quer que a gente faça para Ele. Da maneira que Ele quer, né? Então, para tanto, acho que o Vocácio na Igreja vai ajudar muito nesse despertamento, nessa inspiração, para que o líder faça para Deus, mas como Deus quer que ele faça. Uhum. Outro também, que acredito que vai ser de grande importância no tempo que nós estamos, com relação ao uso das mídias na igreja, né? Nós temos aí igreja conectada. A igreja conectada, né, que vai ser o nome. Então, existem muitas igrejas desconectadas, entendendo até equivocadamente que rede social é só malefício. Quando, na verdade, existe ali uma porta escancarada de Deus de oportunidade. De oportunidade de alcance, de oportunidade de formar opinião, de trazer informações relevantes, ou mesmo de estar por dentro, né, acessando aquilo que está ao seu redor. Hoje, com um passar de dedo, crianças têm mais informações do que o meu pai de 70 anos de idade, que veio do interior e nem sequer sabe mexer no celular, praticamente. Então, a igreja ela precisa estar conectada. E essa palavra, de novo, né, vem, talvez seja um dos pontos negativos do não crescimento da igreja, o fato dela estar, às vezes, meio que desconectada, desalocada do seu contexto, né? É a percepção do mundo em que vive. Isso não pode faltar. Exatamente. Ao líder, a uma igreja, né? Bill Hybels já disse, quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado. A velocidade do mundo e das coisas acontecendo é muito violenta. Isso é o lado negativo, que se você não presta atenção, você é atropelado por essa. Eu tenho uma brincadeira que eu digo, se você não sabe fazer alguma coisa no seu celular, né, falando com pastores, com líderes, se você não sabe, chame seu filho de 7 anos que ele lhe ajuda. Com certeza. Né? Então é bem o que está acontecendo hoje. Nossas crianças
estão assim. Aquilo foi feito numa percepção para a cabeça da criança da criança de hoje, né? E às vezes nós aprendemos de outra maneira, analógica, e temos dificuldade, mas essa percepção, igreja conectada, em questão da geração, uma coisa interessante, só para a gente encerrar, nosso tempo está chegando já ao final. Eu estava vendo uma propaganda agora chamando aqueles que foram um dia baixinhos, agora são os pais dos baixinhos atuais. Então estão pedindo aos antigos baixinhos que agora levem os seus baixinhos para serem vacinados. Essa é uma propaganda do governo federal de vacinação. É muito interessante. Ele disse, olha só, alcançaram uma geração que essa geração então está usando uma linguagem que foi usada há 20, 30 anos atrás, dos baixinhos, para que, lembrando a eles, agora pegue o seu baixinho e leve para vacinar. Guilherme Shelby, nas suas palestras, eu assisti uma palestra na APEC com ele, alguns 3 anos atrás, e ele falando sobre proteção da criança, da vulnerabilidade da criança, e dessa janela 414, das escolas, da educação, desses planos aí que estão muito polêmicos, né, na mídia, e passivo dessas aprovações muitas vezes inconsequentes. Ele falou uma frase, ele disse assim, ele colocou isso como uma conjectura de que o diabo possa estar falando isso, dizendo assim: fiquem com as igrejas de vocês, fiquem com os patrimônios de vocês, fiquem com os membros de vocês, fiquem com o dinheiro, as ofertas, os dízimos, eu só quero as crianças de vocês. Então, ele fala isso com uma paixão muito grande, emoção até, porque é uma área muito vulnerável e muitas vezes nós, como liderança, como pastores, como igreja, como líderes, não podemos fechar os olhos a essa geração, que por vezes temos até pessoas muito bem motivadas, mas não necessariamente preparadas, e colocam numa salinha, dá um papelzinho para as crianças pintarem e não fazem conta isso. Aí o Fórmula Kids tem muito essa ideia de preparar essa geração, alcançar essa geração com a mensagem do Evangelho. Muitos pastores, líderes, missionários hoje relevantes no mundo inteiro dizem que receberam a mensagem do Evangelho justamente quando eram crianças, né? E é uma questão também de legado, né? De passar o bastão, de continuidade. Se a igreja não investir, não deixar ir até Cristo as crianças, né? Porque dela é o reino dos céus, na perspectiva de potencial que elas têm. A criança tem um potencial incrível de comunicação, ela tem um potencial incrível de amizade, de relacionamento. Então, é uma questão de legado, investir na nova geração para que ela dê continuidade de uma forma provavelmente mais eficaz do que nós, naquilo que Jesus tem até a volta dele. Flechas na aljava. Exatamente. Flechas na aljava. Pois é, meu pastor sempre diz, a coisa mais certa é que nós estamos passando e precisamos preparar a nova geração. Pastor Antônio Ramos, muito obrigado por sua presença, uma conversa que a gente não tem vontade de acabar, né? Não tem vontade de terminar falando sobre liderança. Muito obrigado por sua presença mesmo no Conversa Batista. Você que nos acompanha pelas redes sociais, a Conversa Batista trouxe aí falando sobre liderança, potencialidade e oportunidades ministeriais na igreja, no nosso ministério, na sua vida, no chamado que Deus tem com a sua vida, e a convenção é parceira disso, agora aí com o Vocácio na igreja e com tantas outras ferramentas. Exerça, execute, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe. Visite o nosso Facebook, Instagram, YouTube, CBPC TV Oficial. Participe conosco e assine nosso canal. Deus abençoe a todos. Isso é a CBPC, fazendo missões com você.